Bom dia. Todo mundo bem? Isso é muito bom. Gente, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã em que a espiritualidade prepara a casa aqui para a gente participar desse banquete espiritual com muitas energias positivas, né? E que a gente possa estar assim receptivos. Vamos pedir a todos que deixem o celular no silencioso ou desligado. Tem alguém aqui na casa pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Que você possa ficar à vontade. Se precisar saber de alguma informação sobre a casa, você pode procurar a recepção, tá? Com relação a algum atendimento, algum trabalho. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos conceda sempre essa graça de poder reunirmos em seu nome. Que sejamos abençoados nesta manhã e agradecidos por estarmos aqui presentes, por termos escolhido estarmos aqui. Que a graça do Senhor resplandeça por toda a humanidade. Que as dores sejam asserenadas através do amor de Jesus. Que os nossos corações possam se iluminar nessa manhã. E que a gente, por onde passar, que a gente leve essa paz que aqui nós encontramos. Agradecido, Senhor, pelo dom da vida. Agradecido por mais essa oportunidade que temos de caminhar no caminho da elevação. Obrigado, Senhor, que assim seja. Hoje o tema que nós vamos ouvir é conflitos familiares. Quem vai trazer para nós é Rosália. Com a palavra você. Gente, boa noite. Com muita alegria. Boa noite, bom dia. É com muita alegria que eu estou aqui pela primeira vez. Sou de BH, Grupo Sheila, e com muito carinho a casa abriu esse espaço para que eu trabalhasse, né, nessa casa que já tem uma grande missão aqui em Contagem. Então, hoje nós vamos falar sobre conflitos familiares. Antes de eu começar, vou colocar algumas observações. Como vocês não me conhecem, normalmente nas laterais eu coloco o nome do livro que eu estou falando naquele momento, ou o espírito, ou algum expoente da doutrina, para que todo mundo entenda que a informação é especificamente espírita. No final, eu coloco as minhas bibliografias para quem tiver interesse, porque eu tenho o cuidado de trazer exclusivamente dados e informações da doutrina. Apesar de ser psicóloga, eu não entro nessa área quando eu estou fazendo palestra. Então, quando vocês virem, né, uns quadradinhos nas laterais, vocês já sabem onde essa informação pode ser checada ou ampliada para vocês. Então, nós vamos começar falando, né, como a gente vai ver, conflitos familiares. Nós temos que entender o que a doutrina fala que é família. É diferente lá de fora, né? Lá de fora, às vezes, é um conjunto de pessoas que normalmente
normalmente tem determinados comportamentos que aí as pessoas falam família tal, família tal, família tal. Dentro da doutrina a gente não entende nada como acaso, nada aleatório. Tudo vem de uma programação e algumas coisas a gente pode interferir, sim, mas grande parte nós viemos para cumprir exatamente o que foi planejado. Então a gente tem conceito diferente de temas que a sociedade muitas vezes nos oferece de uma forma errada, mas a doutrina não bate de frente com a sociedade nem com outros nichos religiosos. A doutrina vai falar exatamente o que Jesus deixou. Então a gente vai, como eu te falei com vocês, nós estamos com 3 livros agora: Ação e Reação, Consolador, Evangelho segundo o Espiritismo. Como é formada a família para nós espíritas? É diferente. É completamente diferente. Por isso, quando a gente adentra a casa espírita, deveremos estudar os termos e a doutrina para entender melhor, para começar a modificar a sua mente e fazer uma reforma íntima com mais propriedade. Então, a gente vai entender como é formada ou organizada a família terrena. Olha o que está escrito lá: no mundo espiritual, nunca na terra. Ah, mas eu não gosto do meu marido. Ah, mas eu não gosto da minha esposa. Não tem isso não. A doutrina sempre vai falar que os espíritos que precisam trabalhar junto estão juntos no núcleo que a sociedade chama de família. Mas nós temos uma família só, família espiritual. Provisoriamente, nós estamos no mundo material, onde é necessário organizações menores, como nós falamos, família, para que aqueles espíritos mais próximos se reajustem. Então, não tem nada aleatório. Ah, eu estou aqui em Contagem e conheço uma pessoa lá do Japão. Aleatório? Não. Já estava na sua programação. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio ele é um pouco limitado. Ele não é para todas as situações. Então, a gente vai falar, nunca na Terra. Então, quando a gente tem este tipo de conceito, a gente começa a dar valor à nossa família, a dar valor a quem está do nosso lado. Toda família tem problema? Tem problema. Ninguém tem uma família perfeita, a não ser em filme, no WhatsApp, todo mundo tem uma família linda, maravilhosa, mas a realidade não é essa. A realidade são espíritos com características diferentes, momentos diferentes, que estão numa coordenação divina. Ou seja, nada é fora da vontade do Pai. Então, nós temos, olha que informação. Agora a gente já tem outro livro, olha lá, Missionário da Luz. Olha lá, no serviço de recapitulação ou tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Devemos dar valor a essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, porque muitos estão aguardando um tempo propício para estar no mundo material. E aí, neste livro vai falar, dentro deste projeto de reencarnação,
existem espíritos especializados para fazer essa junção. Este espírito tem uma determinada coisa que ele tem que trabalhar, este aqui também, então vamos unir este com este, para ambos se apoiarem, se sustentarem, se educarem e se fazer uma união benéfica. Então, os espíritos são colocados apropriadamente no lugar melhor. Então, quando a gente fica nervoso, né? Não quero essa família, quero a família de lá, não adianta. A família de lá é boa para lá, não é boa para você. A doutrina é bem explícita quando ela explica qualquer assunto. Não tem meio termo, ou é isso ou não é. Então coloca lá, para isso trabalho centenas de técnicos. E aí a gente vai entrar, olha lá, qual a origem dos problemas familiares? Já estamos agora em outro livro, olha lá, Evolução em Dois Mundos, que vai nos complementar o que o Missionário da Luz fala. Então, como que a gente vai entender as discussões, as brigas, os disse-me-disse dentro do lar? É diferente da sociedade? Com certeza. Vamos ter, olha lá, a advertência da espiritualidade falando, cada um está num momento evolutivo diferente. Se une numa missão, né, de formar uma família, mas cada um é diferente. Cada um vem com uma proposta totalmente diferente do outro. Mas as lições são as mesmas. Nós viemos para trabalhar a moralidade. O que é moralidade? É trabalhar a inveja, a indisciplina, a intranquilidade, a falta de amor. Isso todos nós. Mas não significa que seja no mesmo parâmetro. Às vezes eu já trabalhei mais a paciência, o meu marido já trabalhou mais a resiliência. Eu não trabalhei tanto. Então eu vou aprender com ele. Mesmo com conflitos, mesmo com divergência, a família é para alavancar o desenvolvimento de todos aqueles que estão naquele núcleo. Então, coloca lá, reside no grau evolutivo de cada um. Mas a doutrina, como ela é consoladora, ao mesmo tempo, ela vai explicando. Porque simplesmente olhar lá, grau evolutivo, as pessoas podem achar que é uma coisa do outro mundo. Não é. Olha como que a doutrina explica detalhadamente. Estaremos com outro livro, Vida e Sexo. Olha lá. A família concentra espíritos em reajuste que trazem desafetos. Aquele papo que a gente encontra na sociedade, né? É o amor lindo, maravilhoso, vai ser eterno. Nossa, mas assim, agora minha vida vai ser só flores. Não existe, não. Existe, não. Tem que racionalizar a nossa frequência de sintonia aqui na Terra. Quando fala traz desafetos, não significa que trazendo desafeto tem que trazer conflitos. Desafetos nós tivemos no passado, não necessariamente nós temos que repetir nessa existência. Por isso nós temos que voltar com as pessoas que nós aprontamos, que nós fizemos mal, para que através dessa oportunidade possa refazer o caminho no amor, mas não necessariamente para brigar. Não existe a possibilidade da espiritualidade montar todo um esquema, unir todos os espíritos para aquela família ser só de briga, 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 briga.
A nossa opção é evolução. Agora, a nossa opção, como Maria, como João, como Pedro aqui na Terra, a gente pode escolher ter uma família que existe conflitos constantes. Mas não é a vontade do Pai. O Pai sempre vai nos proporcionar experiências e situações que vão nos elevar. Nós é que escolhemos errado. Nós é que optamos pela dor. A dor, o sofrimento, é invenção do ser humano. Toda vez que a gente erra, a gente sabe que a gente está plantando dor e sofrimento. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é amor. E aí a gente tem uma outra observação. Nossas relações nem sempre são idealizadas e sonhadas. É claro que todo mundo, quando vai casar, sonha que vai ter uma vida melhor. Ninguém vai casar para ter uma vida pior, né? Evidentemente. Mas a gente tem que entender que circunstâncias diferentes. O meu sonho nem sempre vai caber no sonho do meu marido, e vice-versa, né? Mas nós vamos ter que unir força para que ambos os sonhos tenham uma proporção que traga um bem-estar naquele ambiente que a gente chama família. Até aqui está dando para entender? Então, beleza, vamos continuar. E aí, por que a doutrina explica momentos evolutivos e obrigações individuais? Cada elemento da família vai ter que cumprir aquilo. Ou seja, esse é o primeiro dever de casa que a gente faz. Então, cada elemento da família tem questões a desenvolver e reajuste a serem feitos. Como que funciona isso? Questões a desenvolver. Nós temos 2 subitens. Nós temos locais e nós temos ferramenta. Aonde que vai desenvolver este reajuste? É Belo Horizonte, é São Paulo, é Rio de Janeiro, é Japão, é Estados Unidos. Tem que ter um local. Ninguém sai do mundo espiritual e cai de paraquedas em algum lugar. É tudo planejado. Eu venho para Belo Horizonte, eu venho para Juiz de Fora, eu venho para Brasília, porque é o melhor local para que eu comece a reajustar. Não significa que a gente vai ficar eternamente naquele local. Mas o local primário é onde a gente nasce, onde está a nossa família, onde está todos os elementos. E dentro disso nós vamos ter as ferramentas. Então a espiritualidade vai ver o que é melhor para nós. É vir alto, é vir baixo, é vir mais tranquilinho, menos tranquilinho, vai ter irmão, vai ter irmã, vai ter pai, junto ou não. Então, isso tudo é trabalhado. Todos os itens para a gente melhorar é avaliado lá em cima, lá no mundo espiritual. E o outro subitem está lá, reajuste a serem feitos, duração. Então, nós temos um tempo aqui na Terra bem específico. Nós viemos para passar 20 anos, 30 anos, 40 anos, já vem especificamente. Em algumas situações, a doutrina deixa bem claro que a espiritualidade pode aumentar o tempo daquele indivíduo na Terra ou diminuir aquele tempo daquele indivíduo na Terra, de acordo com o que ele está fazendo. Se ele está fazendo um trabalho muito bom, se ele é necessário, amplia o período que ele deveria deixar a Terra. Então, nós temos vários casos dentro da doutrina que foi ampliado.
E quando o espírito está aprontando demais, está saindo demais da lei do amor, é tirado mais cedo, para que o espírito não acumule mais reajuste para as próximas existências. É castigo? Não, é a benevolência do Pai, evitando o mal se proliferar. Então, por isso, nós temos os nossos conflitos. Porque cada um, meu pai, a minha mãe, cada um vai fazer a mesma coisa. Então, as minhas ferramentas são próximas à ferramenta de quem está do meu lado, mas são com utilidades completamente diversas. Às vezes eu vou utilizar mais determinada ferramenta e às vezes meu pai não vai utilizar tanto aquela ferramenta. Mas é um menu que é para todos. Então, todos nós vamos cumprir isso? Vamos cumprir. Isso já é determinado, hein? E aí tem a explicação deste organograma. Olha lá. Em seus laços reúne todos aqueles que no mundo espiritual se comprometeram a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de reajuste, consertos, vitórias e conquistas. Então, mesmo a gente tendo, às vezes, um marido mais problemático, uma esposa mais problemática, um filho mais problemático, uma filha mais problemática, todos nós já nos conhecíamos no mundo espiritual. Todos nós aceitamos aquela constituição familiar. Então, aquele papo, eu não queria esse filho, eu não queria esse pai. Não existe na doutrina. Porque a gente aceita a ideia que nós concordamos em vir na família que nós temos hoje na Terra. Então, isso é fato, não dá para mudar, né? Estaremos sempre repetindo os mesmos encontros até todos os reajustes terminarem. Na mesma posição? Não. Às vezes eu vim como mãe, às vezes eu vim como pai, às vezes eu vim como filho. Papéis diferentes. Mas enquanto houver um reajuste com o Espírito, ele retorna na minha vida. Tá? Até aqui? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. E agora a gente vai ver a causa dos nossos conflitos. A doutrina explica claramente. Olha lá, causas das aflições. São 4. 4 só. Facinho da gente entender. Olha como que sai as brigas, os conflitos, as discussões, as desavenças, que às vezes a gente fica imaginando, nossa, mas minha casa está cheio de problema. Pois é, a doutrina explica. Explica para a gente fazer por onde amenizar e daqui a pouco estar com um ambiente melhor. Não explica para passar a mão na cabeça. A doutrina não faz isso. A doutrina ela é consoladora, explicativa, mas ela jamais vai permitir que a gente permaneça no erro porque ela está achando melhor. Então, a primeira causa, que nós chamamos causas evitáveis. E aí a gente vai começar, né, a carapuça vai começar a entrar em cada um de nós. Porque muitas vezes o que a gente faz? A culpa é de quem? Claro, é o meu marido que é chato, é minha mulher que é chata, é meus filhos que são insuportáveis. Mas nós sabemos que tudo é lei de causa e efeito. Eu tenho aquele marido que eu mereço, aquela esposa que eu mereço, aqueles filhos que eu mereço. É sempre assim. Então, as causas evitáveis, a gente tem o resumo. Causas que estamos fazendo nessa vida. Precisa discutir todo dia por causa da toalha que fica em cima da cama? Precisa? Não. Podemos evitar uma discussão, um mal-estar? Podemos.
Precisa todo dia a gente reclamar, tá frio, tá quente, o dinheiro não sobra? Precisa? Não precisa. Então, tudo que a gente pode não fazer para não ter sofrimento está neste requisito. Tem hora que a pessoa está... Precisa a gente retrucar? Não, sai de perto. Não é muito mais fácil? Mas normalmente nós somos reativos. Fez, a gente quer uma resposta imediata, né? E a doutrina pede que a gente faça sempre uma reflexão. Porque o outro é chato, mas a gente é chato duas vezes. Porque a gente diagnosticou a chatice do outro e porque a gente, quando identifica o defeito do outro, é porque a gente tem. Joana de Ângeles é bem clara. A gente só enxerga no outro o que tem em nós. Ou o que tem em nós está bom, ou o que tem em nós está ruim. A gente só identifica o conhecido. Então é isso que atrapalha as relações. É porque sempre a gente entra na idealização. Ah, deveria ser assim. Ah, eu gostaria que fosse assim. Você, né? O outro tem outras expectativas. Pode falar. Eu estou querendo saber se isso aí encaixa de netos que moram com a avó no caso, que é o meu caso. O que a gente estuda é a família. Então, a família para o nosso estudo de hoje são pai, a mãe e os filhos. No caso, quando mora o que nós chamamos agregados, né? Tia, sobrinha, a sogra, né? A irmã de não sei quem que vem para nossa casa, faz parte de todos os nossos reajustes. Então, aquele indivíduo, aquele espírito, aquele ser que entra, está na minha família todos os momentos, faz parte do meu reajuste. Não sei por quanto tempo, que aí a doutrina não fala isso, mas ela fala, adentrou ao lar, significa que todos precisam passar por aquele reajuste. Beleza? Entenderam, gente? Então tá bom. Os inevitáveis. Oi. E se eles chegarem, é porque está programado, porque tem uma necessidade. Acabei de falar. E nós temos recursos para tudo. O próprio livro Maria Teresa. Sim, por isso que eu acabei de falar. Todos que estão no núcleo, adentrou a casa, está na casa, pertence àquela família e pertence aos conflitos, reajustes, vitórias, alegrias naquele núcleo. Nada é por acaso. Não existe isso. Ah, chegou alguém. Não, estava programado. Chegou no momento exato. Beleza? Você disse aí que a gente vê o defeito dos outros, é defeito que a gente tem. Mas esse defeito, se a gente não tem nessa vida e enxerga em outra pessoa, tipo assim, vou dar um exemplo. Um ladrão, por exemplo. Eu, nessa vida, eu não roubo. Mas pode ser que eu veja o ladrão, não tem direito de julgar ele, não. Mas eu estou vendo o defeito dele. Será que eu fui ladrão em outras vidas? Se veio, é lei de causa e efeito. Quando a gente vê um ladrão, estrupador, alguma coisa relacionada com mal, em alguma circunstância, eu já tive naquela situação, eu já influenciei outros para aquela situação, eu já dei condições de o outro cair no mal. Então, ele vem exatamente para me mostrar. Não necessariamente ela tem que ser uma ladra, não necessariamente. Mas se veio no seu dia a dia, é porque precisa aprender, porque precisa rever alguma coisa.
nós acreditamos em reencarnação, então já passou em algum tempo, não sei se foi no anterior, mas pode ter sido lá para trás, mas se veio na sua vida, é porque implicitamente no perispírito, que é o nosso corpo normal, nosso corpo real, ele precisa daquele aprendizado, nada é por acaso. Beleza? Bom, os inevitáveis. Então, a gente viu os evitáveis, né? Eu dei o exemplo da toalha. Agora, os inevitáveis. Olha lá. Exatamente o que ela perguntou. Os inevitáveis são causas que fizemos em outras vidas. Por isso, a doutrina, ela é clara. Não existe castigo sem mérito. Nós merecemos. É duro ouvir? É duro ouvir, mas é realidade. Eu mereço aquilo que eu estou passando, porque se eu estou passando, eu plantei em alguma época. Eu influenciei em alguma época. Por isso a doutrina fala, vigiai. Porque mesmo que você não faça com as suas próprias mãos, você influencia. Você pode ser uma ponte do mal para o outro. Porque mesmo quando a gente não está lá na linha de frente, você tem como influenciar as pessoas, para o bem e para o mal. A nossa responsabilidade é sempre estar na linha do Evangelho. Isso não é bom. Não é bom para mim, não é bom para o outro também não. Não, mas foi o outro que fez. Eu só fiquei olhando. Se você ficou só olhando, você também fez. Em profundidade menor. Por isso a gente sempre é julgado de acordo com o nosso entendimento da lei do amor. Quem entendeu a lei do amor, isso é julgado isso. Quem entendeu a lei do amor, isso é julgado isso. É sempre por mérito. Recebemos o bem e recebemos o mal por mérito. Não tem, Deus vai escolher, falar, fulano merece. Não tem isso não. Nós aprendemos isso em outras religiões. Deus quer as suas criaturas da melhor maneira possível. Por isso nos dá a oportunidade de reencarnarmos, para cada vez estarmos melhores. Causas que fizemos no passado. Então essa aí é fácil. E tem uma causa que chama depurativa. Essa depurativa todos nós também fazemos. Inconscientemente ou conscientemente, de uma forma mais direta, de uma forma menos indireta, porque qual que é o sentido da causa depurativa? Olha lá, são provas buscadas pelo Espírito para concluir sua correção e ativar seu progresso. Note que está escrito prova, não está escrito expiação. Vocês sabem a diferença de prova e expiação? Não? Prova é a primeira vez que você faz alguma coisa. Aí você está na prova. Quando você está no processo expiatório, você já fez aquilo, não foi tão bem, ou às vezes não trabalhou para desenvolver nada, então você tem que repetir o mesmo assunto. Repetir para você entender que em algum momento houve um erro da sua parte. Porque nós não acreditamos em erro eterno. Nós acreditamos que nós temos chances pontuais para reajustar. Todos nós aqui viemos pelos reajustes. Vamos ter N oportunidades de aproveitar, N oportunidades de evoluir, mas nem sempre a gente vai aceitar. E quando a gente erra e não aceita acertar, vai voltar. Não quero não, volto de novo. Dessa vez então eu vou trabalhar só 20%, não interessa, trabalhou 20%, os 80% faltosos, nas próximas você vai ter que trabalhar. Beleza? Então, olha lá,
São provas buscadas pelo Espírito. Então, muitas vezes, o Espírito no mundo espiritual é diferente da Rosária aqui, né? O mundo espiritual tem uma visão mais ampla. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, nós entendemos melhor o nosso processo evolutivo. Aqui a gente tem uma limitação que a matéria nos traz, que as condições externas nos traz. Então, lá no mundo espiritual, muitas vezes o Espírito estuda, aprende e ele fala: para me melhorar, eu peço tal prova, para ajudar a minha evolução. E se ele tiver mérito, ele consegue vir com essa prova. Não é uma expiação, é uma prova. Mas tudo tem o seu porquê. Então, a depurativa é essa. E nós temos uma observação que faz dentro da depurativa. Não tem causa no passado, mas serve para ter um futuro com outras experiências. Então, é uma sementinha que é plantada para que no futuro a gente utilize. Então, por isso que a doutrina fala: aprenda o que você puder aprender. Esforce, porque tudo é válido para a sua evolução. Eu não sei consertar um relógio. Aprenda a consertar. Mas nessa existência eu sou uma médica. Não preciso disso nessa existência, mas nas outras você vai precisar. Porque tudo é cíclico. Muitas coisas que eu tenho facilidade nessa existência, não é só facilidade, não. Foi trabalho que eu tive em N existências para ter essa facilidade hoje. Então, a doutrina nos incentiva para a aprendizagem, porque de um momento ao outro, quando você precisar, aquela experiência está gravada no seu perispírito, você vai utilizar perfeitamente a sua experiência. Por isso a gente fala: não sei por que eu tenho facilidade em tal coisa, nunca estudei. Se estudou assim, nada cai de osmose, não. Você já fez, teve um contato, trabalhou com aquilo, não interessa o tempo, mas trabalhou, tá no nosso perispírito. Então, nós temos essa observação. E agora tem uma das causas dos conflitos, que não vai ser desculpa para ninguém brigar dentro de casa. Tá? É só informação. Vamos ver qual que é ela? Lá. Nós estaremos no nosso livro Vida Conjugal, Processos Obsessivos. Aí não vai ter desculpa chegar em casa e falar: não, minha mulher está obsediada, meu marido está obsediado. Não é desse jeito. O estudo da doutrina é com responsabilidade. Então, o que fala no processo obsessivo? Olha lá. Refere-se à influência negativa de espíritos obsessores em membros de uma família, que podem ser encarnados e desencarnados. Vocês sabem que um dos tipos de obsessão é encarnado para encarnado? Porque a maioria acha que é encarnado e desencarnado, né? Não, são 4 tipos de obsessão. Uma delas é encarnado para encarnado. Então, tem gente que eu sou obsessora aqui e eu posso ser obsessora de qualquer pessoa. Então, é uma via de mão dupla. Então, quando fala influência negativa, todos nós estamos sujeitos a influências boas e más. Se nós estamos no caminho do Evangelho, a gente vai ter mais condição de sermos fortes, de estarmos no conflito e não desbandar para uma agressão física, uma coisa que vai ter uma consequência pior. Mas significa que a gente está totalmente blindado? Não. As nossas vibrações, elas são assim, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Lembra quando
Quem assistiu, quem leu o livro Nosso Lar, quando o André Luiz veio a primeira vez, né, depois que ele estava lá no mundo espiritual, que ele veio a primeira vez para estar na residência que foi dele, na terra, qual que é a observação que o conselheiro deu? Cuidado com a sintonia. Porque se você abaixar a sintonia, você sai da colônia Nosso Lar e vai lá para os mundos inferiores. Todos nós podemos fazer isso. Todas as vezes que nós estamos em briga, nós estamos lá nos mundos inferiores. Todas as vezes que nós estamos xingando, reclamando, a gente está lá com o pezinho lá. Porque a gente, quando imagina assim, colônias espirituais, mundos inferiores, né? Porque no livro fala umbral, mas depois a gente teve outras informações. São 3 mundos inferiores: umbral, trevas e abismo. Então, quando a gente está irado, quando a gente está muito nervoso, a gente está passeando pelo umbral, pelas trevas, pelo abismo. Não precisa só desencarnar para ir para os mundos inferiores, não. Se a gente notar quantas famílias estão nas discussões, nas brigas constantes, ali está um repositório de vários espíritos sofredores, encarnados e desencarnados. Por isso é importante quando a gente estuda conflitos familiares por causa disso. Porque eu bagunço a minha casa, a casa dos meus vizinhos e o mundo espiritual. Olha como é que é trágico. Significa que a gente vai deixar de discutir? Não. Mas a gente tem sempre que moderar. As divergências não podem virar conflitos. As divergências têm que virar construção. A maneira que você encara o mundo tem que me ajudar e a minha maneira que eu encaro o mundo tem que ajudar o outro. É por isso que é importante a gente estudar esse tema. Então fala, encarnados e desencarnados. Influenciam? Influenciam. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Mesmo às vezes a gente não falando, a minha vibração, ela está constante. Ela chega. Em algum lugar, ela chega. E aí tem uma observação. Mas nós temos um recurso para que esses conflitos sejam, no mínimo, amenizados. É a prece. Orai e vigiai. Orai e vigiai. É porque nós temos recurso para tudo. Com certeza. A nossa trajetória, ela é construída com a nossa vontade de melhorar. Se eu acho que a minha família brigando está linda, maravilhosa e não faço nada para mudar, é minha opção. Mas se eu tenho um conflito em casa, ou uma divergência, ou uma situação que já chegou no patamar e eu ainda não procurei ajuda espiritual, ajuda com o Pai, pede sabedoria, pede informação da espiritualidade. Vai ter. Ah, não estou entendendo. Procura no Evangelho que vai ter resposta. Né? Para isso, todas as casas espíritas têm atendimento fraterno. Às vezes está muito pesado, procura atendimento fraterno. E aí a gente tem mais uma resposta. Os obsessores não criam mal nas pessoas, apenas identificam as tendências. Nós estamos trabalhando para tirar as tendências e substituí-las por virtudes. Virtudes é o que? Nada mais é do que a moralidade. As tendências, eu tenho tendência de ser fofoqueiro. Eu tenho tendência de não acreditar no bem. Eu tenho tendência a não acreditar que eu influencio ou não. É tendência. Nós temos que virar a página. A doutrina também, ela é explicativa. E a gente tem essa informação lá, ó. A obsessão familiar pode manifestar-se com, olha lá como que é importante, e agora é mais um fator para que todos nós estejamos atentos.
qualquer um desses elementos que está na nossa casa poderá ser influência obsessiva. Não necessariamente é, mas já é um alerta para nós. Olha lá. Brigas, doenças físicas e emocionais, problemas financeiros e outros desafios que afetam o bem-estar e a harmonia do grupo familiar. Como que você está? Olha para a sua família. Não existe a doença. Existe uma família doente. Não existe o chato. Existe a família chata. Então, o problema é coletivo. Não é aquele que sobressai que é o problema. Aquele que sobressai é aquele que está mostrando aos outros componentes como que a família está. Olha a nossa responsabilidade. Eu tenho que estar bem, mas o meu grupo familiar tem que estar bem. Ah, dane-se como é que ele está. Não é postura cristã. Não é postura nossa que estudamos o Evangelho. Então, olha essa observação. E é claro, nós vamos falar. Olha lá, como melhorar o clima doméstico? Tem solução? Tem. A doutrina ela é consoladora porque ela traz opções. Ela traz informações viáveis para a gente colocar em processo todos os dias. Nós construímos o nosso período aqui diariamente. É todo dia. Então, coloca-se o quê? Qual que é a nossa fórmula? Qual que é o nosso apoio maior? Ah lá, o Evangelho no lar. Não existe casa saudável se não tiver embasado no Evangelho. Se a minha casa não tem o Evangelho, ela vai ser uma casa problemática. Ela vai ser uma casa geradora de conflitos. O Evangelho vem para nos dar essa suavidade para passar o período de reencarnação da melhor maneira possível. Por isso é viável, é fatal. Todos nós temos que ter o culto no lar. É uma vez por semana. No mínimo 30, no máximo 1 hora de culto no lar. Todos os componentes devem fazer. Ah, mas fulano não quer fazer. Faça sozinho. Mas não deixe a sua casa desamparada. O culto no lar é uma proteção para a estrutura física e a estrutura espiritual. Uma casa com o Evangelho, ela ilumina, pode chegar a quilômetros aquela iluminação. Mas todos os elementos daquela família deverão estar no Evangelho. Ah, mas todo mundo tem que ser espírita? Não. O Evangelho é para levar a luz. Pode ser uma mulher espírita, um marido batista, o outro lá de outra religião, contanto que façam orações para o bem. Estejam naquele momento para se fortificarem, para que os laços de todos aqueles espíritos que estão reunidos na mesma família possam se ajudar. Então, é o convite para a gente ter a espiritualidade na nossa casa que vai nos dar este conforto neste mundo de provas e expiações. Então, é necessário? É necessário. A doutrina não obriga, mas é obrigação sim. Nós temos e fazer o culto no lar todas as semanas, não é uma semana, aí quando está muito mal, corre e faz o Evangelho. Não, Evangelho é o alimento da família, o alimento espiritual. E aí a gente tem, por que devemos fazer o culto no lar? Olha lá a explicação da espiritualidade.
Neste ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral. Culto no lar não é para lavar roupa suja, não. Culto no lar não é para ficar cobrando. Ah, você não fez isso. Ah, você não fez aquilo. Ah, você chegou atrasado. Não é isso, não. Culto no lar é o horário que a gente deixa as preocupações lá fora. Os cartões de crédito vão estourar, o padeiro vai. Não interessa. É o momento que eu tenho para recolher todas as minhas energias e para direcionar. Porque eu não sou daqui. Eu sou do mundo espiritual. Aqui é só uma passagem. Então, eu tenho que estar sempre ligada com a minha casa verdadeira, o mundo espiritual. Não é o mundo material. E a oportunidade que eu tenho no culto do lar é exatamente isso. Lembrar que aqui não é o lugar que eu vou ficar. Mas eu tenho que aprender com aquele núcleo que eu tenho como família. Então, coloca lá, possibilitando aos reencarnados exercitarem no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Por que a espiritualidade vai falar sentimentos derivados do amor? Porque normalmente a gente preocupa, a família tem que ter os meus filhos a melhor escola, o melhor celular, a mulher a melhor bolsa, a melhor roupa, o homem, o melhor trabalho. Só que isso tudo aí são acessórios. São ferramentas que o espírito tem para evoluir. Se qualquer uma dessas ferramentas estiver atrasando o espírito, terá consequências sérias. Então, nós temos que preocupar que a nossa família seja modelo de quê? Ética, moral. A minha família tem que ser exemplo de quê? De amor, de solidariedade. Pode faltar arroz com feijão, mas a minha família, ela é solidária. Ah, outro lá que passa necessidade, a minha família distribui o que tem em casa com o outro. É isso que nós temos que ter em mente. Família é para elevar a ética, para elevar a moral. Família nunca é para o lado material. Material é sempre necessário, neste mundo material. Mas eu não vou ficar aqui. Então, não adianta ter a ganância, porque quando chega lá em cima, nós temos 0 de moralidade, 0 de paciência, 0 de tolerância. Não adianta. Tivemos uma oportunidade de reencarnação de alguns anos que nós não aproveitamos como deveríamos aproveitar. Então, pais e mães, deixem herança para os seus filhos. Caráter, honestidade. Isso é o real papel de um pai e de uma mãe. É isso que a gente tem que entender. Não é simplesmente ficar só reclamando, porque reclamar não vai adiantar muito, né? A gente desabafa, mas não adianta na prática. E aí tem mais uma observação da espiritualidade. As entidades infelizes, os obsessores, encarnados e desencarnados, ao tentarem entrar, influenciar e permanecer nos lares que praticam o evangelho no lar, com seriedade, lealdade e responsabilidade, olha o que acontece. São atingidos por choques que fazem afastar imediatamente. Uma casa com o evangelho, ela é protegida. Ela tem todo um amparo da espiritualidade. Uma casa sem evangelho não é protegida. Pode colocar cerca elétrica, muros, não sei quantos andares lá, não interessa. A parte de moral não está protegida. A parte espiritual não está protegida. Por isso, muitas vezes a gente percebe, principalmente espírita, lá em casa ainda continua o mesmo caos. Aí a gente pergunta, faz evangelho no lar? Não tem tempo. Fulano não pode. Fulano, eu não tenho um horário que todo mundo faz. Faça você. Eu moro sozinha. Faça você.
Lembre que cada um para Deus é individualidade. Provisoriamente eu estou na família Miranda, mas eu não sou família Miranda. Eu sou individualidade, eu sou uma criatura. Então, não tem horário que a família toda esteja unida, faça você. Incentive o outro a fazer no horário que ele está em casa. Auxilie, fale 20, 30, 40 vezes, mas fale. Coloque como objetivo, na minha casa é uma casa que tem evangelho. Este é o meu objetivo, levar esse evangelho constantemente, porque aí eu vou ter suporte para qualquer tempestade, eu vou estar forte, eu vou estar mais amena. Vai ser a solução? Não, vai ser um aporte para você melhorar. Evangelho nos dá luz, nos dá entendimento, nos dá tranquilidade. Quando eu estou fora deste processo, eu entro em depressão, eu entro em ansiedade, né? Eu faço 1000 coisas erradas, porque eu esqueço que eu sou luz. Luz, ela tem que permanecer acesa. Quanto mais eu trabalho no Evangelho, mais eu faço essa luz se propagar. Uma casa que faz Evangelho, ela pode interferir em outras casas. Então, o nosso trabalho, às vezes, quando a gente está no Evangelho, no lar, nós estamos auxiliando outras casas também. Mas isso não quer dizer que as outras casas não têm que fazer da parte delas, não. A gente emana, a gente emite, mas cada um faz o seu lado também. E a gente vai fechar com Joana de Anjos. O que Joana de Anjos vai nos falar? Olha que legal. Pelo menos uma vez por semana, reúna a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente, rota de amor e sabedoria em tua casa. E se desejares felicidades na terra, incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Fora do Evangelho não há salvação. Para nós significa o quê? Sair do erro. Não é graça, não é milagre, não é nada aleatório. É a nossa força de vontade, é a nossa persistência, é a nossa disciplina. Essa é a nossa salvação. Sair da materialidade, entender que nós somos espíritos, seremos sempre espíritos. Eu não acredito, mas é espírito. E nós temos uma doutrina esclarecedora, cada vez mais. Como eu falei no início, nós temos as nossas bibliografias. Dentro da doutrina, o tema família é um dos temas que mais tem informações. Então, nós temos estes, E como nós estamos numa doutrina que segue rigorosamente o Evangelho, nós temos as contribuições evangélicas, e também não são poucas. Essas e mais isso tudo aqui. Então, o tema família é um tema recorrente. Conflitos é um tema recorrente. Vai haver desavença? Vai haver desavença. Mas quanto mais nós nos propusermos a reforma íntima, mais rápido esses conflitos vão se tornar coisas do passado. Coisas que já pertenceu ao nosso ensinamento, à nossa aprendizagem. Gente, muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Então, nós agradecemos aqui, né, nossa irmã Rosária Miranda, por ter trazido esse tema para nós, né, à luz da doutrina espírita, com tantos esclarecimentos, reflexões, né, inclusive lembrando que as nossas reuniões aqui do domingo, elas têm esse olhar, né, esse foco para temas ligados à família, né,
todos à luz do Evangelho e da doutrina. Então, aproveitando aqui a Rosália, que ela falou tão bem aí sobre a questão do culto no lar, na casa nós orientamos como fazer o culto no lar. Vocês podem procurar a recepção, tá? E nós temos a nossa biblioteca com um acervo enorme, né, de livros para serem emprestados, biblioteca e livraria, e adquiridos também para realizar o culto do Evangelho no lar. Inclusive com a presença de crianças, nós temos literaturas também. E precisar, né, de saber como fazer, temos as orientações, tá bom? Então, e falando em crianças, nós estamos orientando o seguinte: o passe para as crianças que estão em tratamento, tá? Elas devem sair, né, conduzida pelos seus responsáveis antes do término da reunião, porque elas são as primeiras a receberem um passe, tá bom? As demais recebem o passe na própria sala de aula, ok? E aí, gente, vocês já viram, né? Nós temos um mural ali na frente, que é o nosso nosso mural, né, onde a gente coloca nossos avisos, nossas informações, e estamos aí planejando o nosso arraial da FEIME, construindo a fraternidade, pensando no aspecto físico. Essa casa grande que vocês conhecem, né, ela vem de todo um trabalho colaborativo, né, então trabalhemos juntos, os nossos eventos, e o arraial é também um evento de confraternização, onde nós nos unimos, né, trabalhando, e aí para a gente dar continuidade às obras da casa. Então, todos, né, são convidados a colaborarem na doação de prendas para as barracas, de brincadeiras, de alimentos, tá? Qualquer dúvida, podem nos perguntar. E aí, nós temos também um evento em breve, né? Juventude, Sexualidade e Espiritismo, que vai acontecer no dia 11 de junho, com o Elerson Santos, que é o autor do livro Fala Sério. Então, esse encontro, ele é recomendado, né, a partir, jovens, adolescentes, a partir de 16 anos, tá bom? E aí, esses de 16 e 17 precisam da autorização. Qualquer dúvida também, nós temos ali o QR Code de inscrição e as informações, ok? Tudo bem? Então, vamos ficar por aqui, né? Agradecendo, nos preparando para a prece, elevando os nossos pensamentos. Agradecemos, então, ao nosso Pai, Pai nosso que estais no céu e em toda parte. A Jesus, o amigo divino, nosso mestre, nosso modelo e guia. A Maria Mãe Santíssima, ao nosso irmão Miramês, os mentores dessa casa. Agradecemos por tantas bênçãos, por conhecer a doutrina, por essa oportunidade da manhã, de receber o consolo, o esclarecimento e a renovação a cada encontro. E nos renovando no seu amor, ó Jesus, nós pedimos e estamos juntos para irradiar em favor de todos os nossos irmãos que neste momento precisam tanto do consolo, da esperança, precisam da nutrição do Teu Evangelho. Por todos esses corações que anseiam essa reconexão com amor maior, nós os pedimos. E que possamos seguir os Teus passos com fé, perseverança e coragem, nos colocando como instrumentos de Tua paz, onde quer que estejamos, hoje, agora e sempre. Amém. Tenham todos um ótimo domingo, muita paz. Quem precisar do passe pode ficar na fila, lembrando que o silêncio é prece, tá bom? Muito obrigada.